Boa tarde, amadas, sejam bem-vindas. Vamos virar aqui. Bem-vindas a mais uma aula de aquecimento de pré-maratona Xoxixi. Sejam todas muito bem-vindas a esta aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre quanto tempo você demora para ter resultados. Bem, hoje é a nossa 7ª aula de aquecimento da pré-maratona Xoxixi. Bem-vindas, minhas amadas, aqui do YouTube. Essa maratona que vai começar lá no dia 14 de agosto. São 4 aulas gratuitas, minhas amadas. Um evento onde você vai aprender como as minhas alunas eliminaram os escapes de xixi com um programa de exercício GPS. E tudo isso fazendo 5 minutos de exercício por dia. Por dia, acreditem. Bem, se você não fez a sua inscrição, amada, chegou a hora de você fazer essa inscrição e não perder essa super oportunidade. Se você está aqui no YouTube, o link para a inscrição vai estar aqui na descrição do vídeo. E para quem está aqui no Instagram, é só digitar aqui maratona e eu vou enviar para você o link lá no seu direct, ok? Bem, para quem não me conhece, sou Kellen Rashid, sou fisioterapeuta especialista em tratar incontinência urinária e o episódio de hoje nós vamos falar sobre tempo, o treino e o resultado. Quanto tempo de treino eu preciso para ter resultado? Eu sei que vocês tem muitas dúvidas, eu respondo algumas dúvidas, às vezes o nosso tempo é curto, mas nós teremos oportunidade de conversar muito lá durante a maratona, certo? Olha que interessante, pessoa que já fez operação no intestino, amada, vai ser o nosso assunto da live de domingo. Domingo nós vamos falar sobre a importância da regularização do intestino, sobre a sua incontinência urinária. Boa tarde a todas. Quanto tempo você acha que você precisa de treino para ter resultados mais eficiente? Eu não estou falando resultado meia boca, tá? Aquele resultado, aquilo que você vê resultado, tá? Que você usava um pacote de absorvente por dia e aí você de repente está diminuindo tanto que está deixando de usar o absorvente. Isso é resultado. É eliminar também a incontinência urinária. Poxa, eu tossia, ria, gargalhava e agora, Kellen, eu tenho essa liberdade de fazer tudo isso e não ter mais os escapes de xixi. Isso é liberdade. O objetivo do GPS é levar essa liberdade para todas as mulheres, tá? Bem, muitas mulheres me perguntam, Kellen, quanto tempo eu preciso para ter resultado? Quanto tempo eu vou ver resultado e o que eu devo fazer para ter esse resultado? Bem, eu vou te explicar. Eu vou responder tudo. Você precisa primeiro de um treino eficiente, de um treino prático para ter resultado. Por que isso? Eu sou especialista e trabalho com treino pélvico há muitos anos, gente. Já tem mais de 15 anos. E trabalhando com mulheres desde a minha faculdade. O que eu vejo? Na uroginecologia, quem já fez fisioterapia pélvica, coloca aqui na descrição do vídeo. Eu sei que às vezes você vai pela sua incontinência, você chega até nós, fisioterapeutas, numa clínica, você passa de 40 a 45 minutos lá dentro, fazendo exercícios que a gente já sabe como são. Você passa colocando eletrodos dentro do seu canal vaginal, eletrodos fora para estímulo da sua musculatura, e tudo isso num tempo de 40 minutos, 45, você tem que disponibilizar isso aí para ir no mínimo 3 vezes na semana nessa clínica, certo? Aí depois disso, você não faz mais nada. E aí que eu comecei a ver o grande problema. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres, vocês têm um resultado parcial naquele estímulo muscular e nesse resultado parcial você cansa, você
chega uma hora, é dolorido para algumas mulheres também o tratamento, é custoso, é um custo alto, né? Porque cada sessão, na época, quando eu fazia clínica, só clinicava, a sessão na tabela social eu cobrava 80, 90 reais, certo? Aí você ia para casa, 3, 4 meses cansava, parava de fazer a fisioterapia clínica. Pela disponibilidade do tempo, isso era o que eu mais ouvia. Olha, Kelly, eu não tenho mais tempo, porque eu tenho que parar 1 hora do meu dia, eu tenho que ir até aí, e aí no final das contas, isso tudo para mim custa tempo e um dinheiro. Tudo bem. E aí o que acontece? Eu falei, gente, essas mulheres, para ter um resultado, eu preciso qualificar tudo que eu passo para elas, tornando a vida delas mais prática, né? E levando eficiência num treino. E aí o que vem? Você tem que parar, você tem que analisar todas as mulheres que você já atendeu e você tem que montar em cima daquilo baseado num problema para que todas consigam ter esta eficiência e essa praticidade. Então o que acontece? Primeiro, para começar a tratar o treino pélvico, o treino de periquita, você tem que focar no quê? Na pelve, não só no períneo, e nos músculos associados ao períneo, certo? E tudo que modifica a dinâmica e o bom funcionamento do seu assoalho pélvico. E o que a gente tem que analisar naquela mulher? Para eu ter resultado sem estar com ela 45 minutos todos os dias na minha clínica. Então eu preciso passar para ela consciência corporal, como que o corpo dela modificou, o que modificou e o que a gente precisa mudar para melhorar a dinâmica do funcionamento do assoalho pélvico dela. O comportamental, saber como essa mulher se comporta durante o dia, tá? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês e esses exemplos vocês já vão tirando para quê? Para fazer essas pequenas modificações no seu dia a dia. Quando chegar lá na maratona, você já tem muita informação ao ponto de fazer grandes modificações e grandes decisões para a sua vida. Porque eu sei o quanto a incontinência urinária atrapalha o dia a dia de vocês. O comportamental. Qual é o comportamental? Essa mulher tem um hábito horroroso do xixi preventivo. Olha, Kelly, principalmente mulheres que têm ou que sofrem com a urgência miccional. Eu tenho um hábito que eu sempre saio de casa, faço um xixi. Por quê? Primeiro que eu não tô afim de passar vergonha na rua. Eu sei que isso acontece, tá? Segundo, não tô afim de usar toalete, banheiro público. Tudo bem. Mas você precisa pensar no seu problema atual e mudar este comportamento, porque o xixi preventivo, ele simplesmente treina a sua bexiga ao ponto de você ter muito mais urgência, tá bem? Vocês estão ouvindo as amadinhas aqui do YouTube? Tá sem som, amada. Vamos ver, peraí. Como que tá agora? Vocês estão me ouvindo? Pessoal do YouTube, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui que o pessoal do YouTube não tá ouvindo, gente. Estão ouvindo? Bem, vamos dar continuidade. E aí o que acontece? Então a gente precisa montar um treino onde vocês tenham esta eficiência, tá? Hábitos. Aí vem as questões de hábitos. Por exemplo, essa mulher é uma mulher que toma muito chafé. O que é o chafé? O chafé simplesmente é aquele excesso de café durante o dia que irrita ainda mais a sua bexiga. Irritando a sua bexiga, você perde o controle dela. Isso é fisiológico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se você toma muito café,
você simplesmente vai muito mais ao banheiro, ao ponto de irritar a sua bexiga, de chegar à noite, por exemplo, você acordar para ir ao banheiro, né? Não ter uma noite de sono de qualidade. Tudo isso acontece com os maus hábitos. Aí tem a mulher que teve filho ou que engordou, emagreceu. Essa mulher, ela tem simplesmente um foco de fraqueza muscular que atrapalha na elevação, na localização da sua bexiga, que é o abdômen. Então, aquela pochetezinha que você tem abaixo do umbigo, aquela pochete, ela simplesmente enfraquece seu assoalho pélvico. Então, não tem como passar despercebido. Se aquela mulher tem fraqueza abdominal, tem diástase, eu preciso tratar aquela diástase para que realmente ela tenha resultados no treino pélvico dela. Certo? Aí vem o fortalecimento perineal. Só que esse fortalecimento perineal é o grande erro e é um erro que nós fisioterapeutas cometemos muito dentro da clínica. Por quê? Primeiro que a gente começa, né? Eu vou falar por mim, tá bem? Não vou nem generalizar, porque eu tô falando com vocês que precisam desses exercícios. A primeira coisa é não focar em tudo que eu disse anterior até chegar no fortalecimento perineal. Por quê? Se eu mudo uma estrutura acima que sobrecarrega o meu assoalho pélvico, com certeza eu terei muito mais resultados no fortalecimento do meu períneo. Isso é exatas. Não é nem fisiológico, nem estrutural. Isso é exatas, isso é o óbvio, tá? E nós não temos, infelizmente, esse foco dentro de clínica de uroginecologia, de fisioterapia. E aí você cai só no fortalecimento perineal. E quando a gente está lá na clínica, nós usamos aparelhos que são incisivos, de choque, para estímulo muscular. Só que a gente para nisso. E a mulher que, por exemplo, tem pouco estímulo ou que precisa apenas de um estímulo perineal, é uma mulher que vai ter alguns resultados e por ter alguns resultados, às vezes ela fica satisfeita. E dentro da clínica, a gente não faz o essencial, que é o que vocês mais podem fazer de onde você estiver. Na sua casa, que é um treino de fortalecimento escalonado. Só assim você vai conseguir ter resultados. E Kellen, tudo isso que você disse, eu vou fazer o quê? Em quantas horas no dia? Você vai fazer em 5 minutinhos com treinos focados. Tratamento sem este foco que eu disse para vocês acima não é dinâmico e custa ter resultados. Certo? Então, o que acontece? Quando uma mulher entra lá no GPS, eu vou falar pra vocês, elas entram, elas falam assim, meu Deus, Kellen, tanto que tem as aulas teóricas comigo, porque nas aulas vocês conseguem ter um foco bem maior, que é aquela cereja que eu vou dar lá na Maratona Xoxixi, por isso é importante fazer a inscrição da maratona. O que é a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo é, vocês entram num programa para eliminar a incontinência urinária, e a gente foca primeiro na reestruturação corporal. Porque eu não vou conseguir fortalecer o períneo de uma mulher sobrecarregado diariamente. Uma mulher que tem má postura, uma mulher que deixa a bexiga irritada. Então tudo isso eu passo, é importante passar antes, para que vocês tenham toda a consciência estrutural, corporal e comportamental. Então a mulher que eu vou fortalecer, vou passar exercícios para ela, para estímulos do períneo dela, para ela conseguir ter comando. Mas essa mulher toma café o dia inteiro e irrita essa bexiga, eu fico no 0 a 0, é empate e você não tem resultado. Por isso que eu trago isso para vocês, porque quando eu ensinar vocês a técnica lá na Maratona Xoxixi, você tem que entender que você precisa mudar alguns comportamentos seus aí na sua casa, que detonaram a sua bexiga. É pra eu parar de tomar café, Kelly? Não, vou dar uma mega dica pra você agora. E a dica é, tome
2 xicrinhas de café por dia, forte, sem açúcar, até você ganhar o comando da sua bexiga, até você ter controle sobre a sua bexiga, sobre a sua uretra. Não tô falando para você eliminar o café. Outra coisa, diminua o açúcar. O açúcar é outro fator irritante da bexiga, tá? Então eu vou começar explicando para vocês sobre o foco principal, que é a nossa musculatura do assoalho pélvico, que é o quê? Pura fibra de sustentação. Vem outro erro que vocês cometem. O que é a função? Quando eu falo para você que os músculos do períneo são músculos do assoalho pélvico, o que é assoalho? Assoalho é tudo que suporta, é tudo que sustenta. Se você tem um músculo que precisa sustentar seus órgãos, sua bexiga, que precisa dar comando para sua uretra, que precisa sustentar seu bebê quando ele cresce, que precisa sustentar seu excesso de peso. Então, esse assoalho, esse músculo, ele tem que ganhar muito mais que força. E aí vem o erro de vocês acharem o primeiro hábito que toda mulher com incontinência urinária tem, que vocês precisam eliminar agora. Ficar cortando xixi achando que está fazendo exercício. Você está causando um distúrbio na sua bexiga e daqui a pouco você vai ter incontinência por transbordamento. Não faça isso, mude esse hábito, tá? Primeiro, ganhe percepção da sua musculatura e não é cortando xixi que você vai conseguir isso. Segundo, é achar que apertar e soltar a sua musculatura vai deixar o seu períneo forte. Não vai deixar. Ele vai dar uma força de percepção. Ele vai voltar ao movimento. Porém, como eu disse, assoalho é base. Assoalho pélvico é sustentação. E você precisa trabalhar outros treinos para realmente ter resultados. Tá? Então não é só ficar aperta, solta, aperta, solta, aperta e solta. Quando você aperta e solta, você não resiste, você não sustenta. Além da sustentação, os músculos também possuem outras funções, principalmente relacionado à continência. Por isso que o seu músculo está fraco e você tem incontinência. E outra coisa, a questão de funções do músculo também envolve o quê? A bexiga caída. Também envolve o treino miccional, o comando da sua bexiga. E com isso nós temos que direcionar estes treinos para o resultado ser o quê? Global. Se o resultado é global, eu tenho efeito dobrado. Por isso que muitas mulheres, quando fazem o treino do GPS, em 15, 20 dias, começam a ver excelentes resultados. Porque o treino é focado, é global e potencializado, podemos dizer assim, tá? Então, como eu sei que tem muita gente aqui que já fez algum tipo de exercício, que eu deixei a enquete, e não entende por que não teve resultado, teve parcial ou demorou 90 dias e mesmo assim o resultado não foi com um efeito muito bom, eu vou explicar para vocês sobre a função. Vou explicar isso aí, Júlia, qual a diferença de urgência e emergência urinária. Praticamente a mesma coisa, amada. Um é comportamental e o outro é fisiológico, tá? Olha só, vamos voltar aqui. Quais são as funções do seu músculo que você tem que treinar? E você que já fez um treino de periquita, preste atenção que eu vou te ensinar como que você tem que potencializar esse treino. Mas eu vou te ensinar muito melhor lá na maratona. Força. O que é força, Kelly? É aquele famosinho aperta. É força. Eu apertei. Ah, eu apertei. Então vamos lá. Vamos apertar 7 vezes? Aperta. Isso, vai. Aperta. Vai. Aperta. Aí de repente, aperta. Aperta.
Se apertar não te leva a mesma intensidade do primeiro ao último, você tem que melhorar isso antes de dizer que a sua musculatura restabeleceu força. E existe um treino que eu chamo de Perfect, onde eu treino tudo isso que vocês vão ver. E aí, dentro do Perfect, a gente trabalha níveis de contração, de força, resistência e coordenação, que vão de 7 até 30. Quando a mulher evolui, ela já evolui para o treino de quê? O treino que a gente chama de um treino escalonado. Aí eu começo a usar com ela ou cone vaginal ou outra técnica com quantidades de resistência e coordenação maior. A partir do momento que você, mas vamos trabalhar com o 7, tá? Você faz a força na mesma intensidade, você aperta 7 vezes, você pode depois, para treinar o seu músculo, passar para resistência. Olha que interessante. Como isso, Kelly? O que é resistir? Resistir é manter. E aí que vem o treino de períneo. Aí que nós vamos ver se esse assoalho tá pronto para segurar essa bexiga. Resistir, segurar, aí você tem que treinar resistência na mesma intensidade e aí você pode jogar o 7 de novo. 7 segundos você contrai esse períneo. Olha que legal, você já pode fazer isso para praticar lá na maratona Xoxixi. Inclusive, você já pode treinar e lá na maratona você pode falar, cara, eu assisti a aula da Kelly que ela ensinou sobre força e resistência, que agora eu entendi por que a minha periquitinha, eu tô sentindo que tá diferente. Nem se for na lubrificação, porque até a nossa primeira aula da maratona, dia 14, nós temos 5 dias. Alguma diferença nessa periquita você vai ter com essa dica que eu te passei agora, que você vai treinar. Mas Kelly, nem sei se eu tô fazendo força. Dedo. O que eu já ensinei vocês em outras aulas aqui? Dedo. É tanto que eu boto o dedo aqui que a periquita abriu, gente. Eu tenho que comprar outra. Ó. Toca. Seu períneo não tá lá nas profundidades. Ele tá aqui. Tá? Seu primeiro nível de contração tá aqui. Na sua primeira falange, amada. Toca a região entre o ânus e a vagina. É ali que você tem que sentir o movimento e pronto, não precisa de muito. O que você precisa é de treino focado especializado. 5 minutos vão resolver a sua vida com esses treinos. Isso é o que eu consigo passar para vocês aqui, até aqui, que fica muito mais fácil de vocês entenderem. Quando você termina o treino de resistência, algo na sua vida perineal já mudou. Eu garanto isso. Você já vai sentir que você tem um músculo ativo, vai melhorar a sua lubrificação. Depois disso, aí vem o treino para deixar ela sarada e você eliminar esse problema da sua vida. Então, o que acontece? A gente lá na clínica, a fisioterapia pélvica, ela é especializada. O fisioterapeuta é o profissional especializado para tratar isso em você. O que a gente precisa é ampliar a nossa visão estrutural das mulheres, tá? Aurinha, faça esse treino que eu te ensinei aqui. Já vai melhorar, vai oxigenar, nutrir, vai diminuir essa sua dor. Depois da resistência, o que você vai fazer? Aí você vem com treino de coordenação. Coordenação, Kelly? Mas o que eu vou fazer com o meu períneo coordenado? Fora a coordenação nas relações íntimas com o seu parceiro, que você vai melhorar muito e vai melhorar as sensações de orgasmo em você, você precisa coordenar a sua periquita para segurar aquele xixi emergencial, aquela emergência em urinar.
Você precisa de coordenação. E o que é coordenação? O primeiro é, a mulher que tem, podem colocar aqui pra mim, nos comentários, você que tem urgência miccional, você sai igual uma louca pro banheiro, acha o banheiro, senta, você fala, vou fazer um xixi agora, que só por Deus um copo de boldo. Aí você senta, cara, chega a dar ódio. É isso que eu vejo as minhas alunas relatarem antes de começar o treino focado. Então, essa mulher, ela não consegue coordenar a contração com o relaxar. Por quê? Na ansiedade que te pega de cheio, principalmente se você acha que você não vai achar um banheiro, você contrai, você tenta contrair e você segura, e aí quando você tem que sentar e relaxar, você não consegue, porque você não tem essa percepção. Mas se você trabalha a coordenação do seu músculo, você vai conseguir isso de uma forma muito melhor. Outra coisa que nós trabalhamos é o que? Elevação do quadril. Nós precisamos trabalhar a elevação do quadril para um treino de periquita, tá? Por quê? Porque tem muito músculo envolvido ali. E você, com a elevação do quadril, trabalha muito melhor a percepção dos seus falsos anéis vaginais, que eu vou explicar lá na Maratona Xoxixi, tá? Porque aí fica muito extensa essa aula. E eu quero que seja curta para vocês assistirem várias vezes, porque é muito importante entender o que é um treino focado e compacto, certo? Aí você tem que trabalhar o recrutamento do seu abdômen, e esse eu gosto de mostrar. E coloquei nos stories do meu Instagram, só do Instagram, eu coloquei o treino que eu fiz hoje numa aluna minha, porque ela fez abdominoplastia, ela já tinha uma fraqueza do assoalho pélvico. Com essa abdominoplastia, ela perdeu a função dos músculos de sustentação. Ai, Kelly, é aquele bonitão aqui da frente que a gente fica sarada? Não! É o músculo da sua cintura. Por isso eu mostro o treino dela, porque nós treinamos esses músculos que ajudam na sustentação da bexiga. Por isso que o treino é um treino focado na respiração e não é no abdominal que você faz aqui, ó. Tá? É no abdominal que você faz aqui. Nada tem a ver o seu reto abdominal com a sua pochete ou com o seu assoalho pélvico. Mas eu preciso restabelecer a conexão do seu períneo com as musculaturas de sustentação, de ereção da sua coluna. Aqui no caso a gente trabalha muito o músculo da cintura, que se chama transverso. Lá na maratona nós vamos ampliar muito mais isso aí, ok? E depois, o mais importante de tudo, você que tem dor durante a relação, você que não relaxa durante a penetração, você que tem dor durante todo o ato da relação íntima com o seu companheiro, você que tem emergência miccional, chega no banheiro e aquele xixi para te deixar com ódio, você não relaxa. Ah, relaxar, relaxa. Mas se eu relaxar, Kelly, eu vou fazer xixi na calça. Não vai. Se você relaxar, você vai ter domínio sobre a sua periquita. Domínio total, tá? Tudo isso parece tão extenso, né? Eu tenho a impressão que eu vou ter que ir para uma academia, seguir uma ficha. Não. Tudo isso em pequenos treinos de 2 a 4 séries bem definidas diariamente, por um período de adaptação, assim com melhor evolução muscular. Não importa, você precisa de 5 minutos para fazer de 2 a 4 séries definidas para o controle da sua periquita. Mas 5 minutos, Kelly?
Não parece um milagre, não. Porque quando você vai na fisioterapia pélvica, nós trabalhamos um aparelho por você. Então, esses aparelhos, para surtir efeito fisiológico no seu organismo, ele precisa de, no mínimo, 15 minutos de adaptação. Quando você faz um exercício global, treinos focados naquele local, você precisa de 2 a 3 séries combinadas. E aí a cereja do bolo. Vamos falar sobre 5 minutos de exercício diário? Vamos lá. Para ter resultado, você precisa de quê? Foco e qualidade nesse treino que você está fazendo. Até pensando nisso, imagina que uma mulher consegue, eu falo assim, ó, uma mulher, vocês aqui, se eu perguntar para você o que é muito mais fácil, se eu disser, olha, Dona Maria, eu preciso que você treine todo dia para ter resultado nessa periquita sua. Para daqui 30 dias você ter o melhor resultado, se não antes eliminar essa incontinência urinária. Eu preciso diariamente. Aí eu te pergunto, você faz isso em 5 minutos ou você prefere um treino de 1 hora? Eu tenho certeza que em 5 minutos vocês não deixam o foco passar. Eu tenho certeza que se eu disser em 1 hora, 3 vezes na semana, a chance de você faltar é muito maior do que você não focar num treino de 5 minutos por dia. E foi a partir daí que eu comecei a ter resultados abundantes. As minhas alunas começaram a ter resultados fantásticos com esses treinos focados. E o que eu uso? Globalizado, né? Porque eu reuni o quê? 3 técnicas que vocês já devem ter ouvido falar, essas 3 técnicas. Essas 3 técnicas associadas fortalecem uma área, tá? Que é a área juntando o abdômen, tá, minhas amadas? Que é a área de suporte da periquita, tá? É a periquita e o abdômen para o fortalecimento, certo? Fora as condutas adotadas dentro do programa que contribuem para a eficiência dos exercícios. Como eu disse para vocês, o quê? Consciência corporal. Por isso que muita mulher chega e fala assim, Kelly, eu fiz pilates e diminuiu a minha incontinência urinária, mas não acabou. Por quê? Porque a incontinência urinária tem que ter foco no exercício da periquita. Só que o Pilates melhorou sua postura, sua consciência corporal. E aí diminuiu as quantidades de escapes que você tinha por dia. Mas o nosso objetivo é eliminar esse problema. Você precisa fortalecer esse assoalho pélvico. Certo? Então, o que eu fiz? Primeiro, entenda. Só o fisioterapeuta vai poder te passar um tipo de exercício como esse. O programa GPS, o meu programa, eu reuni conhecimentos da uroginecologia, principalmente sobre a dinâmica dos exercícios. Por isso que eu venho aqui dizer para vocês a dinâmica urinária, para vocês entenderem como você precisa eliminar isso, porque começa no seu comportamento. Então eu tenho certeza que quem me ouviu dizer aqui que o café causa uma hiperatividade na sua bexiga, amanhã vai diminuir e vai começar a perceber, fala, caramba, é verdade. É verdade isso. Então eu reuni conhecimentos da uroginecologia, o Pilates uroginecológico com foco em exercícios no períneo e o exercício de hipopressivo. Tudo separadamente, Kelly? Não! Separado, eles não geram resultados. Essa técnica eu associei séries de exercícios elaboradas por mim, meu método criado com foco no fortalecimento do assoalho pélvico. Se você der um peido lá no GPS, é com o objetivo de fortalecer o seu assoalho pélvico. Se você fizer exercício do dedão lá dentro do GPS, é com foco no fortalecimento do assoalho pélvico. Mas todos os exercícios têm foco no fortalecimento do assoalho pélvico. Posso até falar para vocês que o GPS é a nova era da ginástica íntima. Só quem tá lá sabe a grande diferença que o GPS faz, tá?
Inclusive, amadas, estes treinos eu elaborei para complementar o dia a dia da mulher que gosta de se exercitar. Por quê? Hoje, nós mulheres, antes, o que a gente fazia? Balé, aquela ginástica, né, que botava ali da Jane Fonda, né, e aí você, balançava ali com ela e dançava isso e aquilo. Era essa a nossa ginástica. Hoje a mulherada tá fazendo crossfit. Levanta e faz agachamento de 100 quilos. Eu, Kellen, fisioterapeuta, não faria. Acho desnecessário. Mas há quem goste. E eu não critico. Se você gosta de carregar peso, se você gosta de fazer musculação pesada, se você gosta de saltar, de pular, de jogar tênis, de correr, o meu objetivo é melhorar a sua qualidade de vida. Não para você parar de fazer esse exercício porque você está tendo escape de xixi, mas para que você continue fazendo esses exercícios. Porque melhor que qualidade de vida, de saúde, é emocional. E se isso te leva emocionalmente a ser uma pessoa melhor, é isso que eu quero. Então esse programa de exercícios é para você incluir na sua rotina de cuidado com a saúde. Vai para academia, leva mais 5 minutinhos de exercício. E é outra coisa que eu gosto de explicar. Não tem nada de constrangedor os exercícios do GPS. Você pode fazer num resort, como as alunas fazem. Elas vão para o resort dela, elas vão para a academia dela, elas vão para a viagem dela, estende a canga dela e faz o exercício da onde ela estiver. Isso é qualidade de vida. E é esse o foco dos exercícios para que você tenha resultados eficientes com foco no assoalho pélvico, tá? Então, minhas amadas, eu quero saber, você quer saber que exercícios são esses para você eliminar essa incontinência urinária? Faça a inscrição para a Maratona Xoxixi. Se você está chegando agora nessa live, volta, assiste. Deixei dicas fantásticas. Essas dicas valem ouro para quando você tiver a maratona, não ficar assim, meu Deus, quanta informação, nossa, que legal, mas da onde isso e tal? Tudo é complemento. Por isso é importante assistir as aulas de aquecimento. Se você está no Instagram, escreva aqui, maratona. Vou enviar para você um link para você não perder essa oportunidade de participar desse evento. Se você está aqui no YouTube, descrição aqui no nosso vídeo e você faça a inscrição para a Maratona Xoxixi. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido que é possível, sim, eliminar a incontinência urinária. E eu não quero saber quantos absorventes você usa. Esse não é o meu foco, tá? Você já tem o problema, você já usa o absorvente. O meu foco é, a partir da maratona, qual vai ser a sua grande decisão. A partir dali, vai ter mudança na sua vida. Ok, minhas amadas? Um beijo pra vocês. Amanhã volto aqui com muito mais informação para que vocês tenham conhecimento sobre o corpo de vocês, esse corpo lindo que pode trabalhar direitinho sem te causar nenhum constrangimento, ok? Beijo, minhas amadas, amo vocês. Até amanhã às 18 horas de Brasília.